Salve galerinha do Log, aqui é a Gabi e a gente vai estar dando início ao quadro Login, que vai ser um quadro onde a gente vai trazer diversas personalidades aqui do cenário de Rainbow Six e outros jogos para serem entrevistados pela gente. Bom, para quem não está ciente, o Login vai ser um quadro com vídeos curtos, acho que no máximo de 20 minutos, e a partir disso vocês podem enviar perguntas, a gente sempre vai estar divulgando os convidados da semana e vocês vão poder enviar essas perguntas para a gente, tanto no Twitter como no Instagram. Então é isso, roda a vinheta. Na real, nem sei se vai ter vinheta, né, Murilo? Então, gente, a gente tá aqui com o convidado da semana do Login, que é o Bor. Bor, tudo bem com você? Tudo ótimo e você? Tudo tranquilo. Bom, para quem não conhece o Login, a gente tá aqui e a gente vai fazer algumas perguntas, né, que vocês enviaram para o convidado da semana, que no caso é o Bor. E a partir disso ele vai responder com base nos conhecimentos, né, nas vivências, na experiência dele. Bor, para Ok. quem não conhece, ele é coach, mentor e ex-pro player de Rainbow Six, tá? Então ele tá aí atuando no jogo com essa parte de preparação, de motivação e de aspectos mentais relacionados também ao jogo. Bom, aqui a galera enviou algumas perguntas, tá? Vou começar. Como é que você recomenda, né, que os atletas eles consigam manter o foco no jogo quando eles estão passando por algum momento difícil? Seja em game, seja na vida pessoal, o que é que você sugere? Como é que eles conseguem manter o foco no jogo tendo um problema na vida? Isso, quando eles estão passando por algum momento difícil. Certo, a gente tem que separar em dois aspectos aí, se o problema difícil é um problema no jogo ou se é um problema na vida, né? Eu tenho o costume de falar para as pessoas que me acompanham, os meus alunos, que o ser humano ele tem uma característica de ser sistêmico, né? A gente não tem como separar uma coisa da outra. Se você tá mal num dia, se você tem alguns problemas no aspecto geral, é natural que você leve isso para outras áreas, né? Às vezes você tá, por exemplo, você tá mal de saúde, não tem como você trabalhar bem. Você tá mal com sua namorada, com seu namorado, não tem como você jogar bem se aquilo te incomoda, se aquilo emocionalmente te ocupa, em termos de raciocínio. Então, o que eu recomendo normalmente para as pessoas é elas resolverem pontualmente tudo que está no controle delas, no sentido assim, vamos supor que você tenha um problema de relacionamento com outra pessoa, de você resolver isso pontualmente, ao invés de ignorar o problema, que isso é um mecanismo de defesa do nosso cérebro, né? De se afastar da dor e se aproximar do prazer. E o jogo ele proporciona muito isso, né? Por isso que a gente tem tantos casos dessas coisas acontecendo, porque o jogo ele mexe muito com o nosso sistema de recompensa. Então é natural que a gente queira jogar bastante, porque isso traz recompensa de curto, médio e longo prazo, mas principalmente curto prazo. E os problemas que vêm acontecendo durante o dia, durante a semana, eles vão sendo ignorados. Por quê? Porque um problema é algo que você precisa bater de frente, é algo que você precisa conversar, resolver. Então, a- quando ele faz a pergunta assim, como é que eu faço para continuar focando no jogo com um problema pendente? É difícil, é bem mais difícil. O conselho que eu dou é resolva ele até onde está no seu controle, até onde você consegue resolver. Depois disso, segue a vida. Massa, então. Bom, aqui a gente entra a pergunta, né, que é bem semelhante a essa. Qual a melhor forma de manter o emocional equilibrado, mesmo quando se vem numa sequência grande de derrotas? Ah, isso é uma pergunta muito interessante. Quando a gente fala tanto, e isso serve para os dois lados, tá, gente? Tanto derrota como vitória. Quando a gente está durante um jogo, seja ele de campeonato, de uma partida casual, ou até mesmo partida ranqueada, é natural que o ser humano fique focado em um tempo que não seja o presente. Né? Normalmente a gente coloca isso para separar, né? Para as pessoas entenderem o passado, o presente e o futuro. Eu costumo falar que a vida é um eterno presente, mas quando a gente está falando sobre jogo, vitória e derrota, acontece uma catástrofe, né? No ponto de vista da pessoa que está jogando o round. Aconteceu uma rotação, alguma coisa assim, e a galera fica focada naquilo, naquele evento. Né? Tá 0 a 0, o jogo começa e acontece algum problema durante o round, e aquilo tem uma interpretação de diversos pontos de vista por jogadores diferentes. Tem alguns jogadores que vão esquecer aquilo, tem alguns jogadores que vão ficar vinculados ao erro, tem alguns jogadores que vão elogiar os outros do time mesmo com um erro, mas o que normalmente acontece são as pessoas ficarem vinculadas ao evento. Quando você vincula um round
no round seguinte, você automaticamente deixa de viver o presente. Você automaticamente perde o poder de percepção sobre o que está acontecendo no round. E quando você perde esse poder de percepção, toda a sua leitura ela é baseada numa informação que não é mais real. Então acontece um evento no round anterior, você está preocupado com uma rotação, você está preocupado se tinha um drone errado, você está preocupado se botaram a Clay, se botaram um air jab. Você começa a procurar vários problemas e a partir do momento que você desvia a sua atenção para esse foco, tudo que está acontecendo ali na sua frente não é mais ou menos a mesma coisa. Existe um termo que é usado por muitos psicólogos que é a cegueira inatencional. O que significa a cegueira inatencional? É quando você dá foco para uma coisa, né? Eu estou olhando para você, Gabi, e tudo que está ao meu redor perde o nível de atenção que eu estou dando para você nesse exato momento. Então a mesma coisa é dentro do jogo. Eu estou dando atenção para um negócio que já passou, e quando você está num campeonato, numa partida de treino, aquele não é o momento de você discutir sobre isso. É o momento de você viver presente por presente, round a round, situação por situação, e aí num outro momento você vai lá, senta e resolve. Num outro momento você vai lá e analisa com riqueza de detalhe, de ângulos de vista. E o que normalmente acontece com as pessoas é isso, elas ficam vinculadas ou um evento no passado ou uma parada que nem aconteceu ainda. Que é quando você entra no game pensando se você vai perder, se você vai vencer, se o cara é muito bom, se o cara é muito ruim, se você treinou bem, se você treinou mal. O treinou daí seria já mais no passado, né? Mas acontece essas duas vertentes. Ou você vincula o que você vai fazer, algo que está no futuro, que você não tem controle, ou algo que já aconteceu. Alguns alunos meus já falaram isso, né? Tipo, entra num jogo pensando na última derrota que teve. Então, quando você faz isso, automaticamente o seu nível de percepção sobre o que está acontecendo ali é alterado. E toda a sua resposta em cima disso é uma coisa que não tem fundamento, não tem realidade. A gente até percebe assim a presença muito forte, né, o campeonato em si, jogar em si é um evento estressor, né? Uhum. Então, no momento que a gente percebe o atleta está frustrado com a sequência de derrotas e tudo mais, tudo isso propicia a ele um desenvolvimento de estresse, de ansiedade, e tudo mais. E essa foi uma das outras perguntas, né? Como lidar com o estresse e ansiedade no momento do jogo, especificamente no campeonato em si? Então, quando a gente fala sobre estresse e ansiedade, tem ansiedade, medo, tem vários sentimentos que podem ser vinculados no momento pré-jogo. É isso que você tá falando, né? Pré-jogo. Isso. É no ponto pré-jogo. Quando a gente fala de ansiedade, automaticamente a gente tem que vincular que a nossa atividade cerebral ela não está no agora. Não existe ansiedade no presente. Você nunca vai falar assim, eu estou ansioso. Lógico, você vai falar, eu estou ansioso agora. Mas você nunca vai falar sobre coisas que você está vendo agora. Ansiedade é uma coisa que acontece no tempo futuro. E ela tem uma relação íntima com o medo. Você já ouviu, Gabi, você já ouviu alguém falando que está com medo de algo que está diante dela? Não. Geralmente é medo de alguma coisa que vai acontecer, que vai surgir ainda, um evento Exatamente. futuro. Isso é um evento futuro. Então, o medo, primeiro de tudo, né? O medo ele não existe. O medo, a gente precisa diferenciar o medo do perigo, que é bem diferente. Por exemplo, quando você vai sair à noite, 11 horas da noite em São Paulo, uma cidade agitada e tal. Quando você fala, vou sair 11 horas da noite em São Paulo, você pode pensar assim, né? Tem ladrão, tem pessoas de má índole, você pode pensar várias coisas, certo? E isso tudo é fruto do seu medo. Significa de fato que se você sair na rua, você vai ser assaltada? Não. Em cima disso a gente tem o perigo. Isso é perigo. Eu vou sair num horário mais comum das pessoas serem assaltadas, mas isso não significa de fato que eu vou ser assaltada. Mas, em cima de medo e perigo, o medo é algo que de fato não existe, não aconteceu ainda. Então é um tempo futuro. O perigo as coisas acontecem nesse horário da noite. O que eu posso fazer para resolver isso? O que eu posso fazer para diminuir a minha sensação de medo? E a gente não vai fugir da palavra plano. Quando você tem medo sobre algo, é natural que o seu cérebro busque ou você paralisar, ou você ficar estático. E quando você tem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de entendimento sobre o que isso significa dentro da gente, você bola um plano.
Então, em cima de sair em São Paulo 11 horas da noite na rua, eu sei que é perigoso. O que eu posso fazer de plano? Qual o plano que eu posso bolar para que o meu medo de sair 11 horas da noite resolva? Chamo um Uber? Chamo um brother? Alguma coisa do gênero. Agora botando isso para dentro da partida, né? Antes de uma partida, a pessoa vai falar assim: ah, os caras são muito bons, o time adversário é muito bom. Pensando no futuro, né? Que é a parte da ansiedade. E é natural que, e eu sempre falo isso para os meus alunos, o seu cérebro só é capaz de enxergar aquilo que tem dentro dele, de você. Então, quando a gente tem uma primeira experiência sobre algo, tudo que vem daquela experiência é novo, então vai armazenando com facilidade. Agora, quando a gente fala de partidas, é natural que quando as pessoas sintam isso já aconteça lá pela 10ª, 20ª, 100ª partida. E quando ela vai lá na 100ª partida, ela busca informações do que ela viveu. E automaticamente seu cérebro faz uma projeção. Se você resolveu com você mesmo o que significavam aquelas partidas anteriores, seja de uma ranked, seja de um campeonato, é natural que você enxergue a partida que está vindo com naturalidade. Do contrário, você tem medo, você fica ansioso, você fica estressado. Por quê? Porque os significados dentro de você não estão batendo, não te ajudam. E é sobre regras internas. O que significa derrota para você? O que significa vitória para você? O que significa fazer 0/10 para você? O que significa fazer 10/0? É tudo sobre significado dentro de cada um. Então, por exemplo, se você coloca que fazer 0/10 é uma catástrofe, quem é que se sente bem achando que está numa catástrofe? Entendeu? Então faz todo sentido o nível interpretativo que você tem disso. Aqui, a gente vai para a próxima pergunta, tá? Qual a melhor forma de não abalar com o placar durante a partida? A gente tem atletas que pensam, pô, tô aqui jogando contra um time, etc. Tá 3-0 pro time, o mapa tá em vantagem para eles porque eles estão no ataque. Quando virar para defesa, a vantagem é total da defesa. A gente não tá conseguindo encaixar. Como manter a mentalidade tranquila? Que estratégias utilizar nesse tipo de situação? Bom, eu costumo falar que quando você vai entrar numa partida decisiva, né, seja ela de qualquer aspecto, seja ranked ou competitivo, profissional ou amador, basicamente ou você faz as regras do jogo ou você segue as regras do seu adversário. São duas opções. Ou você inicia o jogo colocando as regras no mapa, ou você vai seguir as regras de alguém. Então é sobre iniciativa. Quando você entra numa partida em que o seu adversário coloca as regras do jogo, você automaticamente entra no estado de reação. O que é uma reação? A Gabi toma uma iniciativa do round, eu vou lá e reajo. A Gabi toma uma iniciativa, eu vou lá e reajo. Quando a gente entra nesse estado de reação, o seu adversário está no controle do jogo. Por quê? Porque ele está trabalhando num cenário que ele conhece. E em cima do que ele conhece, você é uma mera pecinha dele. Ele sabe o que você está fazendo e o que você não está fazendo. Agora, quando você impõe o seu ritmo de jogo, aí o jogo vira. Ele começa a entrar no seu terreno. Primeiro, a leitura ela sempre deve ser round a round. Não existe 5-0, não existe 4-0, não existe 2-0, não existe 1-0. É sempre 0-0. 0-0. Beleza. Ganhamos o primeiro round. Qual o próximo bonde? É outro 0-0, certo? Então, cada round, independente de você estar no ataque ou na defesa, é você entender que é um novo 0-0. Mas é importante você viver o jogo a ponto de entender que o seu adversário ele é um ser humano. Ele é um ser humano e ele comete erros, ele é um ser humano e ele tem seus pontos fortes, ele tem os seus pontos fracos. É como qualquer coisa na vida. O Rainbow Six tem suas vantagens e desvantagens. O CS tem suas vantagens e desvantagens. Cada ser humano tem boas características e características a serem melhoradas. É você estar no jogo e entender como que o seu adversário está se comportando. Quais são os vícios dele durante o jogo? Quais são os problemas desse comportamento que ele está gerando? Às vezes é uma janela, é o que eu chamo de janela de oportunidade. Você entender que durante uma partida você tem vários pontos críticos onde o seu adversário está atacando e defendendo, que você precisa ter essa leitura, às vezes, para surpreender. E é justamente nesse tipo de jogada, que eu chamo de ponto crítico de partida, que você é capaz de alterar psicologicamente seu adversário. Ele está fazendo um negócio que para ele é tão automático, que é tão simples, que para ele fecha o olho e faz, que se você colocar a banana para ele escorregar nesse momento, ele desequilibra emocionalmente, porque ele estava no automático
pau, cai. É nesse momento que você desequilibra o time adversário. E por mais que você esteja tomando 2-0, 3, 4, 5, 6-0, é possível virar o jogo. Se você entender que o jogo está no seu controle, que você já sabe como o seu adversário trabalha e como que você faz para counterar ele mentalmente. O jogo ele é 70, 80% mental, 20, 30% técnico. Se você souber dominar essa arte, fica muito mais difícil de perder. Muito mais difícil. Bom, agora para a gente finalizar, né, num contexto mais amplo, perguntaram aqui, o que você seria, o que você faria se o esporte ele não existisse? O que eu faria se o esporte não existisse? Eu trabalharia com desenvolvimento de pessoas. É um negócio que eu gosto muito, eu gosto de entender para onde elas caminham, para onde elas querem se desenvolver. É uma coisa que me mexe muito. Eu gosto de alto desempenho. Se eu não trabalhasse dentro do esporte, eu ia trabalhar com outro esporte, provavelmente que ia ser minha outra paixão. Mas como é uma É, realidade que eu vivo hoje, né, eu acho pouco provável o esporte não existir. é verdade, e a gente espera que continue por muito, muito tempo, né? Mas bom, por hoje é isso, bora. A gente agradece a sua participação aqui no quadro do Log e foi muito boa a entrevista com você. É isso. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço o convite de vocês e a consideração que vocês tiveram de fazer essa entrevista hoje. O tempo de vocês também. Muito obrigado. Até a próxima, então. Valeu, tamo junto.